O presbítero Alex iniciou esse culto lendo o primeiro capítulo do livro de Apocalipse. E aqui se inicia a primeira de algumas visões que o apóstolo João vai ter. E a ideia dessas visões é mais ou menos assim. João, o último dos apóstolos vivos, há uma discussão aqui de quando esse livro tenha sido escrito. Alguns acreditam que ele foi escrito lá no final do primeiro século, nos anos 90, nos dias de um imperador chamado Domiciano. Outros, como eu, acreditam que esse livro foi escrito antes da destruição de Jerusalém, portanto, no final dos anos 60. Antes da destruição, portanto, muito do que é falado aqui nesse livro é como que preparando a igreja, não apenas para a caminhada cristã que a gente tem hoje, mas também para aquelas coisas, como a gente leu, que em breve iriam acontecer. E certamente as igrejas receberiam, depois da destruição de Jerusalém, muitas pessoas que viriam, muitos crentes que viriam fugidos daquilo que os imperadores romanos, como Tito principalmente, aquele general, estava fazendo ali na cidade de Jerusalém. Então o capítulo 1 é como uma introdução geral dessas cartas que estão na Ásia Menor. E entre umas e outras a gente tem aí entre 40 quilômetros e 100 quilômetros de distância. Portanto, se você olhar no mapa, você vai ver quase que uma meia-lua, que é exatamente o caminho desde Éfeso até a última daquelas igrejas ali em Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia. E a gente vai caminhando, domingo a domingo, em cada uma dessas 7 cartas aqui. Jesus aparece a João no primeiro capítulo e ele aparece de forma gloriosa. E é importante a gente se lembrar que João, ele foi escolhido para ter essa visão, não apenas porque era o único vivo nessa época, mas porque João também foi o único dos apóstolos que teve uma visão próxima do que aconteceu na cruz do Calvário. Se você lembra dos relatos dos evangelhos, você vai perceber que todos os apóstolos fugiram, até Pedro. Ele fugiu até desnudo, não é por conta do medo, ele negou a Jesus por 3 vezes ali. Mas, de certa forma, João encontrou uma coragem suficiente para, juntamente com a mãe de Jesus, chegar ali perto da cruz. Tem um hino antigo que fala sobre a fronte ensanguentada do Salvador. E eu imagino que aquela foi a visão que João teve. A visão da derrota. A visão do pavor. A visão descrita por Isaías como aquela que nenhuma beleza havia que nos agradasse. A visão de um amigo, daquele que se dizia Salvador, daquele que se dizia aquele que salvaria o mundo. De certa forma ele se comparou com o próprio Deus, eu e o Pai somos um. Entretanto João, ele percebe aquele homem estribuchando, sangrando, derrotado, completamente vencido pelo Império Romano, pelos judeus, pelos amigos, pelos inimigos, fazendo com que a ira de Deus de tal forma encontrasse ao seu próprio corpo, que ele nem precisou de ter os seus ossos quebrados como os outros presos, para poder expirar e morrer. Os gritos de dor do Salvador foram ouvidos diretamente por João, os gritos de pavor, os gritos de agonia, foram ouvidos por aquele homem. Entretanto agora, muitos anos depois, exilado por causa da crença que ele tinha naquele homem, por conta da fé que ele tinha naquele Salvador, ele é exilado, ele é preso. E num dia do Senhor, um domingo como hoje de manhã, ele está lá fazendo as suas devocionais. E ao fazer as suas devocionais, porque não podia, como nós, se reunir na igreja, ele então ouve uma voz como de muitas águas. E o texto do capítulo 1 diz que ele se vira para ver quem está falando com ele. E diferentemente daquela visão de derrota, diferentemente daquela visão de pavor, ele tem essa descrição aqui impressionante. Versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, cingidos à altura do peito com a cinta de ouro, na sua cabeça cabelos brancos como a lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo,
os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas, e tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol em toda a sua força. Portanto, João tem essa visão e ele cai prostrado e chorando, quase que dado como morto, é o que diz o próprio texto. Ele diz: eu não tenho condições de contemplar essa glória, essa majestade. E a gente vai ver que ele terá outra visão extremamente gloriosa no capítulo 4, mas isso são cenas dos capítulos que estão por vir. Mas o fato é que João, então, recebe essa visão de forma gloriosa. E cada uma dessas características, os olhos de fogo, os pés de bronze, vão que abrir cada uma das cartas que vão vir. Éfeso, diferentemente de todas as outras igrejas, a gente vai perceber que o texto traz uma visão especial, não apenas por conta da visão em si, mas por conta da explicação. As únicas 2 características que Éfeso recebe aqui são as 2 únicas características que o capítulo 1 explica o porquê daquela visão. A gente chega lá daqui a pouco. Mas Éfeso era também a mais conhecida das igrejas do Novo Testamento. Se você acompanha o livro de Atos, a gente pregou aqui por 1 ano no livro de Atos, e o livro de Atos, ele por muitas vezes parava na cidade de Éfeso. Numa das viagens missionárias, o apóstolo Paulo passou em todas elas, mas numa das viagens missionárias, o apóstolo Paulo, por 3 anos, alugou uma escola, e dia após dia, ele então ensinava naquela igreja e para aquela cidade. Era uma igreja que havia sido muito bem doutrinada pelo apóstolo Paulo. Mas quando o apóstolo Paulo chegou, está em Atos capítulo 16, quando ele chega em Éfeso, ele percebe que já havia alguns crentes ali. Ele percebe que já havia algumas pessoas que tinham sido discípulos, nada mais, nada menos do que de João Batista. Aquele que o Senhor Jesus disse que foi o melhor homem que já viveu aqui nesse mundo. Por algum motivo, aquele homem era especial e a igreja de Éfeso foi contemplada com alguns discípulos de João Batista. Enquanto o apóstolo Paulo estava lá, ele recebia, por exemplo, o ministério de Apolo. Apolo era o grande pregador da época. Era um homem que não aparece tanto no Novo Testamento, ele aparece em Corinto, ele aparece em Éfeso, mas o texto, quando fala sobre ele, fala da sua verve, da sua efervescência, da forma gloriosa com a qual ele pregava e apontava para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O texto também nos ensina que o apóstolo Paulo envia para Éfeso, quando ele não pode mais ir nas suas viagens missionárias porque estava preso. O apóstolo Paulo, ele escolhe alguém para ser o pastor de Éfeso. Então, quem vai ser o pastor de Éfeso? Nada mais, nada menos do que o pupilo mais importante das viagens missionárias de Paulo. Aquele aluno que ele tinha, aquele discípulo mais próximo, que era Timóteo. Então, Timóteo foi o pastor da igreja de Éfeso. Áquila e Priscila também passavam por lá, ensinando aquela igreja. E antes de ser exilado, foi exatamente na cidade de Éfeso que o apóstolo João viveu por algum tempo, também ensinando aquela igreja. Que igreja privilegiada! Que igreja privilegiada! Paulo, Apolo, Timóteo, João Batista, apóstolo João, Áquila e Priscila, só gente de peso. O Novo Testamento, então, faz mais por essa igreja. Nós temos 3 cartas do apóstolo Paulo, que são enviadas para a igreja de Éfeso. A carta aos Efésios, uma das cartas mais doutrinárias que você pode ler, lindíssima carta. E as 2 epístolas que são enviadas para o pastor Timóteo, para quê? Para que o pastor Timóteo soubesse como pastorear aquela igreja. E que coisa extraordinária! Veja que privilégio que aquela igreja tinha, mais do que qualquer outra igreja, não apenas na Ásia Menor, mas no mundo da época. Era uma igreja que Deus estava olhando de uma forma especial. E aqui Jesus, ele se apresenta para essa igreja de uma forma sublime. Veja aí no versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, daqui a pouco a gente vai
falar um pouco sobre o anjo da igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz, aí vem as características: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se você só lesse isso, você podia coçar a cabeça e dizer assim: a gente precisa entender o que é que isso significa. O que significam essas 7 estrelas que estão na mão direita do Senhor Jesus? O que significam esses 7 candeeiros de ouro que ele está dizendo que ele anda no meio deles? Pois bem, a gente vai ter que fazer esse exercício nas outras cartas. Escritura interpretando Escritura. Mas para a igreja de Éfeso, o narrador, o próprio Senhor Jesus, ele não permite que a gente faça isso. Por quê? Porque o versículo imediatamente anterior, o último versículo do capítulo 1, ele explica apenas essas 2 coisas que foram trazidas para a igreja de Éfeso. Veja aí no versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e cada uma das igrejas vai receber uma carta endereçada ao seu anjo, a gente vai entender o que significa isso. E os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Então, em primeiro lugar, os 7 candeeiros de ouro, entre os quais Jesus andava, eram as igrejas. O que é que esse texto está dizendo para a gente? Não apenas para Éfeso, mas para a igreja Esperança, no dia de hoje, em Orlando, e onde quer que a igreja de Cristo esteja reunida. Que a presença mais importante aqui no nosso meio é a presença do próprio Senhor Jesus. Ele se encontra no meio da igreja. E é por isso, queridos, que mais uma vez, lembrem-se, essas cartas, elas precisam falar ao coração da gente. E essas cartas, elas vão adentrar profundamente contra a letargia que nós temos vivido como crentes. Os crentes, eles deixaram há muito tempo de entender algumas coisas, e o Senhor Jesus Cristo vem gritando aos seus ouvidos, e no final das cartas ele vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a primeira coisa que ele diz é essa: eu estou na reunião do povo de Deus. E qualquer coisa que você possa fazer ou pensar ser mais importante do que estar reunido onde o povo de Deus foi convocado para ouvir a voz do seu próprio Salvador, eu quero que você entenda em nome de Jesus que isso é um erro crasso, um erro grave. Os crentes de hoje em dia não dão mais valor à teologia do culto e ao dia do Senhor. E isso vai ser trazido aqui porque João estava exatamente no dia do Senhor, cultuando a Deus, quando ele recebe essa mensagem. E a primeira coisa que é dita a uma das igrejas é: o Senhor está no meio dos louvores. No meio dos louvores, Deus habita. Quando nós entoamos louvores a Cristo, quando nós elevamos as nossas vozes a Deus corporativamente, lembre-se, individualmente é importante que vocês façam isso em casa, mas o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Não há absolutamente nada que substitua a reunião corporativa do povo de Deus. Agora, qual é a razão de você ir para determinada igreja? E queridos, eu preciso ser muito rápido e direto aqui. Há muitas pessoas procurando igrejas por causa dos seus anjos, dos seus pastores, dos seus vultos. E aqui está a igreja de Éfeso, que era uma igreja que não tinha qualquer tipo de pastor. Era uma igreja pastoreada por gente do calibre desses homens aqui: João Batista, Paulo, Timóteo, etc. A palavra anjo, se você for lá para Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 1 e capítulo 2, ela é a mesma palavra para ministro, labaredas de fogo. Portanto, quem representava as igrejas que receberiam essas cartas era aquele que teria que recebê-las e lê-las, e possivelmente pregá-las para as igrejas. Precisamente o que está acontecendo aqui. Nós, como o pastor
da igreja de Éfeso, da época que recebeu essa carta aqui, recebeu e precisava pregar para a igreja, precisava ler e trazer o significado daquelas palavras para a própria igreja. Agora, onde estavam esses líderes, esses anjos, esses ministros? E a ilustração é fantástica, porque não importam os seus nomes, não importam quem eles sejam, eles estão na mão direita do Senhor Jesus. É isso que diz o texto. E estar na mão direita do Senhor Jesus traz dois tipos de pensamento. O primeiro, o mais óbvio, é um pensamento positivo. É um pensamento de dizer que pastores, líderes, anjos, ministros, são aqueles que devem sempre se lembrar da sua posição, de estar na mão do Senhor Jesus. E estando nas mãos do Senhor Jesus, eles serão precisamente encaminhados para falar acerca da sua glória e nada mais. Agora, por outro lado, eles precisam entender que aquela é uma posição de fragilidade, de perigo. Porque a glória de Cristo fazia com que qualquer passo em falso que eles pudessem dar, eles fossem simplesmente esmigalhados pelo Senhor Jesus. E quantas vezes no seu ministério o Senhor Jesus alertou aos mestres: se vocês fizerem errar por um i ou por um tio os meus pequeninos, vocês serão réus do meu sangue. Portanto, a igreja de Éfeso não poderia, como talvez alguns estavam fazendo, estar absolutamente tranquilos por conta dos seus pastores, por conta dos seus vultos, por conta dos seus líderes, porque eles estavam nas mãos de Cristo. Isso vai nos lembrar, queridos, na divisão desse texto aqui, aquilo que nós, no início dessa igreja, no início dessa caminhada, 1 ano e meio atrás, escolhemos como sendo os lemas para que a gente pudesse seguir. Os 3 lemas que a gente escolheu foram esses. E a gente vai ver como eles estão espalhados aqui nesse texto. Primeiro, pureza na doutrina. Segundo, simplicidade no culto. E terceiro, santidade na vida. Pureza na doutrina. E é precisamente a primeira coisa que o Senhor Jesus vai trazer à lembrança daqueles homens e mulheres ali de Éfeso. Por quê? Porque esses vultos e esses homens que pregaram o evangelho ali, eles fizeram diferença. Quando Paulo chegou lá em Éfeso, na verdade em Mileto, em Atos capítulo 20, ele nem entrou em Éfeso, porque ele sabia que se demoraria se entrasse. Mas ele chama os presbíteros até Mileto, e ele diz assim: olha, vocês se lembram de como dia e noite, por vários anos, eu lhes ensinei todo o conselho de Deus. Paulo, aqueles homens e mulheres de Éfeso eram bem doutrinados. E sendo bem doutrinados, eles puderam então receber a consequência da boa doutrina. Tentem falar sobre a boa doutrina hoje em dia. Tentem falar sobre alguns assuntos como batismo, eleição. Tente falar sobre assuntos como escatologia. E tente divergir de alguém que pensa diferente de você. Você vai perceber que ter um posicionamento traz consequências. Traz perseguições. Traz apelidos. Aliás, todos os apelidos que os crentes receberam na história foram por conta da sua fé. Crente é um deles. Esses crentes. Esses do caminho. Esses cristãos. Esses puritanos. Esses protestantes. Todos esses apelidos que a gente hoje usa com muita tranquilidade, eles foram inicialmente colocados pela ira dos inimigos de dizer: que tipo de pessoa é você? Como é que você pode pensar dessa forma? Mas quando a gente é bem doutrinado, a gente não traz apologia por pensar assim. Veja aí, versículos 2 e 3 da carta de Éfeso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo
se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Que elogio extraordinário que essa igreja recebe. Essa igreja, sofrendo as consequências da boa doutrina, não abria mão, porque não se deixava levar pelo politicamente correto. Não se deixava levar por aquilo que traria um bom nome aí para a sociedade, para a mídia, para o que quer que fosse. Para o senso comum. Esses homens eram firmes. Eles haviam aprendido a boa doutrina de Cristo e aquilo para eles era tudo, era suficiente. E o Senhor Jesus está aqui dizendo: sigam a igreja de Éfeso no conhecimento e na pureza da boa doutrina que só a palavra de Deus pode trazer. E meus queridos, deixa eu ser muito sincero com vocês. É muito difícil pastorear hoje em dia. Porque hoje o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo dizendo algo que é muito comum hoje em dia. Quando Paulo diz assim: Timóteo, prega a palavra, corrige, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Ele diz assim: porque haverá dias em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, elas vão se cercar de mestres, como que sentindo coceiras nos ouvidos. A igreja de Éfeso não se importava com coceiras nos ouvidos. A igreja de Éfeso amava quando a palavra de Deus era pregada, quando havia repreensão, quando havia verdade, quando não havia o pisar em cima do muro. A igreja de Éfeso era do sim, sim e não, não, e isso era tão potente para eles, que vultos não apostólicos também apareceram naqueles dias. Mas eles se denominavam apóstolos. Eram pessoas que se auto-intitulavam alguma coisa. Eram pessoas que talvez por conta da verve, da fama ou do que quer que fosse, pudessem levar multidões atrás de si. A pequena igreja de Éfeso dizia: aqui não. Aqui não. Mas espera aí, eu sou apóstolo. E quando a gente lê a carta de Gálatas, a gente vê que alguns tinham até cartas de recomendação de Jerusalém. Alguns tinham até documentos que diziam: olha, esse aqui veio da parte de Tiago, esse aqui veio da parte de gente séria. A igreja de Éfeso diz: só são 12 apóstolos, e nós não vamos receber mais nenhum. E até o dia de hoje, tem falsos apóstolos se denominando apóstolos por aí. Até o dia de hoje tem falsos mestres que estão ensinando heresias, e que estão fazendo com que o povo de Deus hoje, por conta deste veneno, por conta deste pequeno aparelho que pode ser tão extraordinário, que pode trazer tanta coisa boa, mas que faz com que muitos de vocês aqui hoje estejam se alimentando de veneno, estejam se alimentando de coisas terríveis. Por quê? Porque eles sempre vão fazer coceiras nos ouvidos, porque eles sempre vão dizer aquilo que vocês desejam ouvir. Mas mais na frente, o Senhor Jesus vai se apresentar a uma outra igreja dizendo que a sua língua é como uma espada afiada de 2 gumes. E ao utilizar essa expressão, o escritor aos Hebreus vai dizer que ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É por isso, queridos, que nós não podemos abrir mão da boa doutrina. Nós não vamos abrir mão da boa doutrina por conta do politicamente correto, porque a gente quer agradar pessoas, porque a gente quer acariciar almas e corações, ainda que seja difícil para ouvir e para falar algumas coisas. Vocês podem ter certeza que algumas das coisas que são ditas aqui nesse púlpito não são simplesmente pelo desejo de que elas sejam faladas, mas é pela inquietação que apenas o Espírito Santo pode trazer, por conta do que está escrito na própria palavra de Deus. Esse texto me lembra o Salmo 139, quando a igreja de Éfeso, por conta da sua boa doutrina,
ela rejeitava e dizia: olha, esses aí são falsos apóstolos, são mentirosos, são inimigos. O Salmo 139, Davi disse algo muito parecido. E queridos, como Davi, ele soube diferenciar as coisas. Porque eu e vocês, a gente pode achar que inimigo é alguém que faz alguma coisa contra a gente. E é muito fácil para a gente se irar contra quem faz alguma coisa contra nós, pessoa. Muita gente fez muita coisa contra Davi. Muita gente fez coisa contra Paulo e contra o próprio Senhor Jesus. E eles não se iraram contra essas pessoas. Davi chegou ao ponto de dizer, quando alguém gritava numa das carruagens de Davi, gritava na saída da cidade, dizendo: Davi, você é um monstro, você é isso, você é aquilo. Um dos oficiais de Davi disse: você quer que a gente pegue ele? Davi disse: não, talvez ele esteja certo, eu sou pecador. Eu sou pecador. Se vocês ouvirem alguma coisa sendo falada desse pastor aqui, não defendam o pastor. Defendam a verdade. O que quer que seja. Davi escreveu o Salmo 139 não porque as pessoas estavam falando alguma coisa contra ele, mas porque ele estava falando contra o próprio Senhor Deus, o Rei da Glória. E aí Davi disse assim: não odeio eu, Senhor, os que te aborrecem. Odeio-os com ódio consumado. Para mim são o quê? Inimigos de fato. É isso que está acontecendo aqui em Éfeso. Não venham trazer. Veja, às vezes, eu já disse para alguns de vocês aqui individualmente, às vezes eu tenho ódio de alguns desses ministérios que tem por aí. E quanto mais vocês gostam, mais ódio eu tenho. Quanto mais vocês ouvem, mais veneno vocês tomam. E mais difícil fica o trabalho de pastoreá-los. Mais difícil fica o trabalho de encaminhá-los para Cristo e para Cristo somente. Porque vocês estão se deixando levar por doutrinas rotas, por cisternas que vão trazer águas envenenadas e que não vão apontar vocês para o pecado, para o juízo e para a justiça de Deus. Que não vão apontar vocês para o arrependimento e para a pessoa de Cristo. Só a boa doutrina do Evangelho que pode fazer isso. Segundo lugar, essa igreja não era apenas bem doutrinada, mas essa também era uma igreja ética. Era uma igreja que ouvia algumas coisas que estavam acontecendo mundo afora e que tentavam adentrar dentro de algumas igrejas. E eles diziam: aqui não. Aqui não. Veja, se você olhar aí nos versículos, versículo 4, ele diz assim: versículo 6, ele diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Aí você diz: o que é isso, nicolaítas? Antes da gente saber o que é isso, nicolaítas, vocês percebam que isso era algo que Jesus gostava de quê? De que eles odiavam. Ou seja, existe um ódio do bem, usando alguma das mensagens subliminares de hoje em dia. Existe ódio do bem. Davi disse: eu odeio-os com ódio consumado, no Salmo 139. E aqui o apóstolo João escreve por ditação do próprio Jesus, dizendo: eu tenho a favor de vocês, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Mas esses nicolaítas eram perigosos? Esses nicolaítas poderiam de alguma forma entrar em alguma igreja? Ou é daquelas doutrinas que são tão facilmente rejeitáveis? Veja, se você for aí, 2 cartas depois, para a carta de Pérgamo, veja aí, Apocalipse capítulo 2. A igreja de Pérgamo vai receber uma repreensão no versículo 15. E veja que repreensão é essa. Outro assim, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina de quem? Dos nicolaítas. Portanto, é possível que algumas igrejas sejam infiltradas por certas doutrinas, e a igreja era uma igreja de Cristo, diga-se de passagem, mas a igreja de Éfeso dizia: olha, eu sei, eu sinto o cheiro do que eles estão fazendo e do que eles estão falando, e aqui eles não vão entrar. Os nicolaítas, a gente vai falar um pouco mais sobre eles na carta de Pérgamo, mas eles eram pessoas que
de certa forma, manipulavam a ética das pessoas. Manipulavam a forma das pessoas pensarem até sexualmente. Deus quer que você seja feliz. O desejo de Deus, a razão de ser, de existir Deus e igreja e pregação, é porque você é o centro de Cristo. Já ouviram isso em algum lugar? Você é a coisa mais importante que existe no mundo. Os nicolaítas estavam dizendo essas coisas são gostosas de serem ouvidas. Os nicolaítas jamais diriam que não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, que todos se extraviaram, a uma se tornaram inúteis, que a garganta deles é sepulcro aberto, que veneno de víbora está nos seus lábios. Os nicolaítas jamais diriam que nós somos por natureza filhos da ira, como também os demais. E exatamente por conta disso eles jamais podem entender a grandiosa misericórdia de Deus, porque Deus, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, apesar de nós e apesar do nosso pecado. Há muitas igrejas hoje que se levantam sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo contra as políticas que estão sendo apresentadas hoje em dia. E nós devemos louvar a Deus por isso. São igrejas que dão a cara a tapa, porque não aceitam o aborto, porque não aceitam a ideologia de gêneros, porque não aceitam as corrupções, as falcatruas. São igrejas que estão, assim como Éfeso, de alguma forma, trazendo a boa palavra de Cristo, vindo não com repreensão, mas com elogio. Há igrejas que são uma mistura dessas coisas. Mas a verdade, queridos, é que nesse ponto o versículo 6 nos traz a necessidade de santidade na vida. Você existe para a glória de Deus. Você não existe. O fim principal da sua vida não é ser feliz. O fim principal da sua vida não é ter todos os seus sonhos atingidos. O fim principal da sua vida não é fazer com que todos os problemas sejam absolutamente tirados de você. Esse não é o Evangelho. Não é isso que o Evangelho oferece para você. O fim principal da sua vida é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre, independentemente das circunstâncias. E isso vai de encontro à nossa sociedade. Isso vai de encontro à ideia de que é você que decide o seu futuro. É você que decide se você vai ser feliz ou não. É você que decide o certo e o errado, porque não é. O seu futuro é decidido por Deus. O certo e errado já é estabelecido na palavra. E todas as coisas estão descobertas e patentes diante daquele que todos nós teremos que prestar contas. Portanto, a ética é absolutamente necessária e elogiável por Deus. Que igreja! Essa igreja de Éfeso é uma igreja extraordinária. Essa igreja de Éfeso, queridos, é uma igreja que qualquer pastor reformado gostaria de pastorear. Veja, a gente não vai ter problema aqui nessa igreja. Não vai ter problema. Por quê? Porque de um lado, essa igreja é bem doutrinada. Eu não vou precisar perder tempo ensinando. Paulo já fez isso. Timóteo já fez isso. Agora está fácil, está melzinho na chupeta. Agora é tranquilo. Se eu vier aqui com qualquer doutrina que seja boa, que seja bíblica, eles vão aceitar. Segunda, é uma igreja ética, é uma igreja que não aceita mentira, que não aceita falcatrua, que não aceita meia-verdade. É uma igreja que tem o seu sim, sim e o seu não, não, porque o que passa disso é do maligno. Maravilha, eu quero essa igreja. Mas peraí, qual é o problema dessa igreja? É pequenininho. O problema dessa igreja é uma coisinha pequena demais. Está aí no versículo 4. Passa por cima. O que é que tem no versículo 4? Tenho, porém, contra ti só uma coisinha. Qual é? É que sendo muito bem doutrinado e sendo muito bem ético nas suas posições, amando, preste atenção,
amando aquilo que você já ouviu até aqui, esse momento da mensagem. E dizendo, é isso mesmo. Precisamos ser éticos. Precisamos ser bem doutrinários. Tudo o que tem de ruim é que você abandonou o primeiro amor. É que você não tem mais aquela efervescência, aquele desejo pelas coisas de Deus, aquele fogo no coração e nos lábios, por não ter outra coisa a falar senão acerca de Cristo e deste crucificado, por não perder oportunidades na vida, por não deixar de fazer a sua agenda, lembrando que em primeiro lugar você deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, e que todas as outras coisas serão dadas por acréscimo. Mas dá para a gente trabalhar assim, pastor. É muito mais importante a doutrina, é muito mais importante a ética. Queridos, nunca deixem que a doutrina e que a ética deixem de ser importantes na vida de vocês. Nunca. Mas a forma como Jesus vê essas coisas é diferente de como um pastor reformado viria. Porque quando ele coloca numa balança ética e doutrina e a perda do primeiro amor, e o deixar de se impressionar com as coisas de Deus e com o Evangelho, ele diz o seguinte no versículo 5. Versículo 4, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Preste atenção aqui na aplicação. Lembra-te, pois, de onde caíste. Mas peraí, pastor, eu caí de onde? Veja, faz uma prova de predestinação aí. Faz uma prova sobre a doutrina da aliança aí. Pergunta a pergunta 143 do catecismo para você ver se eu não sei. Ah, pastor, eu sou uma pessoa ética. Eu pago as minhas contas em dia. Eu não olho para a mulher com intenção impura no coração. Eu sou uma pessoa que odeio essas agendas desse mundo. Pode fazer o teste. Jesus diz assim, lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Metanoia. Mudança radical de curso, 180 graus. Não importa o quão bem doutrinado você seja, não importa o quão ético você seja, se você perdeu o primeiro amor, se o Evangelho não é mais aquilo que faz com que o seu coração pule de alegria, se ao lembrar daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, os seus olhos não marejam, o seu peito não se enche de louvor e de adoração a Deus e de desejo pela pregação do Evangelho, não importa o quanto você sabe de Bíblia, de catecismo e de todas essas coisas, Deus está odiando o que você está fazendo. Arrependam-se e voltem à prática das primeiras obras. Às vezes, queridos, tão pouco, 1 ano e meio de igreja, e eu já vejo algumas dessas coisas acontecendo aqui. Eu já vejo alguns que estavam tão animados, tão cheios do Espírito Santo e de fé, mas agora estão se acostumando com o Evangelho. Não se acostumem com o Evangelho. Não se acostumem com as coisas boas que Deus traz para a gente. Não se acostumem com estrutura. Queridos, tem hora que eu tenho vontade de voltar lá para casa, onde tudo começou, onde a gente tinha que carregar a cadeira, montar som, e uma reclamaçãozinha aqui, outra ali, mas estava todo mundo feliz e trabalhando. Hoje, para conseguir um voluntário aqui nessa igreja é tão difícil. Nunca se acostumem com o Evangelho. Isso tem duas coisas, queridos. A gente cultua a Deus, não da forma que a gente quer. A gente já bateu nesse ponto aqui algumas vezes. Mas a gente cultua a Deus por aquilo que Ele é, da forma como Ele deseja ser cultuado e ser adorado, de forma simples. Mas essas palavras aqui, arrependimento, elas vêm antecedidas disso aqui. Se não, e se você não fizer isso? E se, pastor, eu quero continuar com a minha boa doutrina e com a minha ética, mas eu quero continuar com a minha vidinha evangélica, tranquila, e não me importune. E fique satisfeito com isso, pastor. Eu não vou dar trabalho para o senhor, não. Eu não vou dar trabalho. Só
de vez em quando eu não vou para a igreja. Mas tá bom. Qual o problema disso? Queridos, o Senhor diz assim: se vocês não se arrependerem desse pecado grave, mortal, eu venho e farei o quê? E moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A igreja de Éfeso era lindamente doutrinada. A igreja de Éfeso era ética como poucas, porque eles não suportavam homens maus. Eles colocavam à prova aqueles que se declaravam apóstolos e não eram. Mas a igreja de Éfeso hoje, se você for para a cidade de Éfeso, você vai ver apenas ruínas. Por quê? Porque eles não se arrependeram. Porque eles não se arrependeram e não voltaram à prática das primeiras obras. O que vai ser da nossa igreja daqui a 50 anos? O que vai ser dos nossos filhos e netos? Qual será o estado daquilo que nós estamos dizendo ou desejando construir? Queridos, nós precisamos manter a boa doutrina. Nós precisamos amar a boa ética cristã. Mas nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, enche-me do teu Espírito. Renova minha alma. Faz com que isso não seja mais uma pregação, onde eu vou sair do mesmo jeito, para viver a mesma vidinha, para ter medo das mesmas coisas, dos mesmos desafios. E esse texto então conclui com essa palavra de busca por arrependimento, por mover o prumo e o rumo das coisas. Mas o versículo 7, ele termina, como sempre, com algumas lembranças graciosas de Deus, das recompensas. Porque você pode pensar: será que vale a pena? Às vezes é chato. Às vezes é sem graça. Tem que lidar com certas pessoas, pastor, que eu vou dizer um negócio para o senhor. Eu sei. Eu sei precisamente o que você está dizendo. Mas as recompensas são muito maiores do que qualquer dificuldade que a gente possa encontrar no caminho. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a minha oração diante do Senhor, eu fiz essa oração hoje de manhã, é que a igreja Esperança tenha ouvidos para ouvir a palavra de Cristo. Que se você se encontrou nessa manhã como alguém que ama a boa doutrina, como alguém que porventura está aqui porque o pastor prega a verdade, porque de vez em quando a gente recebe alguns pregadores que são top, são mesmo. Se a razão de você estar aqui é porque a gente tem um nome presbiteriano na faixa, que nem está aí fora. Se a razão de você estar aqui é porque de alguma forma você acha que é um lugar simplesmente seguro para os seus filhos, eu quero que você ouça que esse aqui não é um lugar seguro para os seus filhos, se você não estiver absolutamente apaixonado por Cristo. Talvez esse seja o lugar mais perigoso para os seus filhos, porque eles vão achar que estão vivendo algo bonito e verdadeiro, mas a pior pregação da palavra é a boa pregação, é a boa, é aquela igreja que parece ser muito boa, mas que as pessoas deixaram de amar a Cristo como a coisa mais importante das suas vidas. Eu quero que a nossa igreja seja um lugar seguro para os nossos filhos. E mesmo quando a gente escuta um barulhinho de crianças ali atrás, e mesmo quando as coisas não são do jeito que eu gostaria que elas fossem, ou que você gostaria que elas fossem, queridos, que elas chorem, que chorem muito mais, que elas façam muito mais barulhinhos, mas que elas vejam nos seus pais, e nos membros dessa igreja, e nos líderes dessa igreja, um amor tão grande por Cristo, um fervor tão grande pelo Evangelho, um desejo tão grande por ver a verdade de Cristo sendo estampada, não apenas por ser verdade, mas porque aquilo faz com que o nosso coração pulule de alegria. Quem tem ouvidos ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça, para que a nossa vida possa mudar, e mudar para o bem. Porque ao vencedor, diz ele, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Que árvore é essa? Se você voltar os olhos para Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3, você vai ver que quando o paraíso existia, quando não havia pecado, essa árvore estava estabelecida no meio do jardim e representava a própria presença de Cristo. Que coisa extraordinária. A gente poder, sentido figurado é verdade, mas poder se alimentar do próprio Cristo. Poder experimentar aquilo que o próprio Cristo tem a oferecer para nós. Essa árvore, ela é fechada no final de Gênesis capítulo 3, porque o pecado faz com que a gente não tenha acesso a essa árvore. Faz com que a gente não tenha acesso a esse paraíso. Mas lá em Apocalipse capítulos 21 e 22, essa árvore volta à cena. Ela se encontra no paraíso de Deus, porque a presença do próprio Cristo está lá. E a promessa, queridos, que o Evangelho traz para você aqui, que ama a doutrina e que ama a ética, não é que todos os seus sonhos vão ser realizados aqui nesse mundo. Isso é muito pouco. Se é isso que você está indo atrás, querido, isso é pouco demais, porque isso se acaba, a traça vem, a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam. E tem tanta gente se matando, deixando de aproveitar a vida, a família, a igreja, o Evangelho, porque está correndo atrás do vil metal. O que está prometido para você é que você vai se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O que está prometido para você é uma eternidade na presença do Senhor. E o jeito que a gente vive esse aqui e agora, o jeito que essas 7 igrejas vão ser alimentadas pela palavra de Cristo, e assim como elas, nós também, é exatamente o que pavimenta o nosso caminho, porque o preço já foi pago naquela cruz do Calvário, para que a gente possa andar em novidade de vida. Que a nossa igreja possa amar a doutrina e a ética, mas que a gente nunca se esqueça do fervor espiritual. Que a gente nunca se esqueça do amor, do primeiro amor, que apenas em Cristo Jesus a gente pode ter. Aliás, é esse cântico que daqui a pouco a gente vai entoá-lo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Sei que é hora também de ofertas e de outras coisas, mas eu queria que você não se preocupasse com essas outras coisas, mas que você entendesse que quando a gente está cantando essas palavras, a gente está adorando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Vou pedir ao presbítero Tiago que possa terminar com oração, mas antes disso, eu queria que cada um de vocês, Tiago começou isso no domingo passado, eu acho que é um bom momento de você ter um momento de oração silenciosa.